energias nós enxergarmos são como portais. São portais, a gente olha o símbolo, mas a gente vê muito mais do que o que o símbolo quer dizer. A gente enxerga atrás disso conhecimento, sabedoria, entendimento. A gente vê muito além do que está no símbolo. Os símbolos são portais que a gente tem que se utilizar e que a gente tem que prestar atenção na nossa vida. É através dos símbolos que a gente acessa o inconsciente coletivo, que a gente acessa intuições, ensinamentos. E o símbolo é utilizado nos arquétipos todos e são utilizados em todos os conhecimentos herméticos, milenares, ocultos. Por que a simbologia é tão forte? Porque na simbologia, no símbolo, você tem significados inconscientes, você tem significados que vão muito além do símbolo. Se a gente pegar tarô, né, jogar cartas, tarô, o que são os símbolos? São as cartas, são símbolos. Cada símbolo representa uma energia, representa uma ideia. E cada ideia tem uma energia, ou seja, você começa a desdobrar o que está acontecendo no mundo inconsciente. Astrologia. Astrologia trabalha com símbolos, os símbolos astrológicos. Esses símbolos têm suas forças, suas energias, porque eles se desdobram para o inconsciente maior. A quiromancia trabalha com símbolos, símbolos na mão, símbolos no corpo, que também desdobram para a energia inconsciente maior. Então todos os símbolos são portais que nos comunicam com algo muito maior, muito mais profundo do que aquilo que a gente vê quando vê simplesmente o símbolo na parede. O símbolo na parede é uma coisa. Quando a gente entende o arquétipo, entende o símbolo, entende o que está por trás do símbolo, as informações fluem. As informações aparecem de uma forma maravilhosa. E o último ponto que eu queria colocar para vocês sobre a questão dos arquétipos é que eles estão, presentes nos mitos, nas lendas, como eu comentei. Isso foi uma observação que Jung fez também lá no hospital psiquiátrico, porque ele ouvia os loucos. Ele ouvia os loucos. Essa foi a grande sacada dele, ouvir os loucos. Porque a maioria dos psiquiatras, falavam, não vamos ouvir louco, não, que ele está louco, não tem nada de bom para ouvir. Não ouvia. Ia lá, conversava, trocava ideia, percebeu e falava, mas peraí. E quando ele começou a ouvir os loucos, ele começou a ouvir vários loucos, ele começou a perceber que os loucos, eles tinham certos símbolos que se repetiam. E eram símbolos que se repetiam entre os loucos, e esses símbolos às vezes apareciam nos contos de fada, nos mitos, nas histórias, nas músicas, nas artes. Ele começou a falar, peraí, essa pessoa dentro desses símbolos não é tão louca assim. E a energia desse símbolo trazia o quê? Trazia o inconsciente desse louco. E esse inconsciente desse louco é igual ao inconsciente nosso. Ele faz parte do inconsciente coletivo. Então ele começou a perceber que dentro desse inconsciente nós trazemos símbolos comuns. E esses símbolos, muitas vezes são personagens, são histórias, como a gente está falando dos mitos, que se repetem. Nós temos ao longo da planeta Terra, ao longo dos tempos, histórias de povos antigos e modernos. Vamos falar dos antigos, que eram mais independentes, cada um no seu canto, são histórias idênticas. Muda ali o personagem, muda um detalhe ou outro, mas a história, o contexto, os arquétipos da história são exatamente os mesmos. Então, em religiões com arquétipos idênticos, e a gente tem nas histórias muitas vezes um rei, uma fada, uma rainha, uma madrasta, um herói. Isso se repete por mito através de mito, de religião por religião, a figura do pai, o perigo, enfim. E tudo isso não acontece por acaso, tudo isso acontece porque nós estamos trabalhando as mesmas energias que vêm do inconsciente coletivo. Então essas histórias todas se repetem infinitamente, e a gente conta até hoje uma história, um mito, uma história, às vezes um chapeuzinho vermelho, a gente conta uma Branca de Neve, e a gente não percebe quão cheio de arquétipos essas histórias estão. E é por isso que elas atraem a criança. Ou seja, a história, ela atrai muita criança por causa dos arquétipos, por causa das relações entre madrasta e filha, rei, rainha, princesa, príncipe, lobo mau, pessoa.
todas essas relações de comportamento atraem a criança. Ela começa a perceber no seu, né, ou seja, perceber a história não apenas naquilo que está no aparente, mas no que está no inconsciente coletivo. Ela percebe, através das memórias individuais e coletivas, ela percebe a essência daquele comportamento, a essência daquela história, a essência daquela energia.